Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, a hora que vocês estiverem vendo. Esta live hoje é com uma querida amiga chamada Neilza. Ela que é maravilhosa, minha professora de psicologia jurídica. Nossa, tem tempo, hein? Não, gente, isso foi no segundo período da faculdade. Muito bem-vindos a todos que já estão aqui. Vamos chamando todo mundo, esperando a nossa convidada aqui entrar. E aí a gente já vai começando a falar. Hoje a nossa temática de hoje é sobre Setembro Amarelo. E a gente vai falar também sobre a violência doméstica e as consequências psicológicas, né, que as pessoas que vivem a violência doméstica acabam vivendo. A Neilza, ela, além de tudo, ela está comigo coordenando o grupo de acolhimento de vítimas de violência doméstica que a gente tem no projeto da superação da violência doméstica, no qual eu sou a idealizadora do projeto e eu fiz uma parceria com a FAMAT. E aí ela está comigo coordenando esse trabalho, né, com as vítimas. A gente tem atendido vítimas do Brasil inteiro e tem sido incrível, assim, todo sábado nossos encontros e tem sido magnífico, assim. A repercussão tem sido fantástica. Primeiro porque eu não posso ficar falando muito, né? Porque é um segredo que a gente mantém para o sigilo, né, das próprias vítimas. Então eu não posso falar muito do que desenvolvemos dentro desse grupo de acolhimento. Mas Neuza daqui a pouco já está chegando aí e a gente vai conversando de uma forma geral sobre todos esses aspectos aí. Ela já deve estar entrando, ela estava querendo entrar no computador, mas não estava conseguindo. Tem sido incrível, né, Vivi? Ela colocou aqui o orgulho em fazer parte dessa equipe, tem sido muito bom. Pois é, temos algumas estagiárias, né, da FAMAT junto conosco nesse grupo de acolhimento. Então, assim, tem sido de uma forma tão magnífica, tão gostosa. E todas as mulheres falam assim: nossa, eu fico bem só de saber que sábado eu vou encontrar com vocês. Então, é muito maravilhoso. Neilza, bem-vinda. Vou te chamar aqui agora. Ivy. E aí a gente já vai começando aqui a conversar. Deixa eu ajeitar Oi, aqui. gente, vocês estão me Olá, vendo? sim. Eu posso virar o celular? Vamos ver se fica melhor. Pode. Fica. Não, não funciona. Tem que ficar em pé, amiga. Funciona? Você está me Não, vendo? não, você Então, fica peraí, eu deitada, vou ver. amiga. Tem que botar o celular em pé Peraí, mesmo. peraí, peraí. Vocês estão me vendo agora? Agora sim, tá perfeito. Tudo Que certo. bom que vocês estão me vendo. Que legal. As nossas meninas já estão aqui, né? Que eu já vi você conversando com elas. A Vivi entrou, Sônia também, uma amiga da UAB, Isabela também. Bom, gente, como eu estava falando, Neilza foi minha professora no segundo período da faculdade. Acho que foi no terceiro. Não, foi no segundo. Segundo? Foi no segundo período. Eu lembro porque eu tinha vindo de transferência externa e aí foi logo no primeiro período. Adorava essa matéria, só que não tirava notas tão boas assim, não. Não sei se eu tenho tanto jeito para psicologia. Sério? Eu Jura? achava, juro. Não, mas também não tirei nota ruim, não. Não, não era uma péssima aluna, eu era muito boa aluna. Eu me Mas lembro onde você sentava, na terceira cadeira, assim, do meu lado esquerdo. Eu lembro exatamente. Eu lembro exatamente aquela menina mais séria, mais com semblante de sofrida. Eu lembro então, é disso. porque eu estava vivendo a violência doméstica nesse período, né? Então, eu não sabia na época, né? Mas eu já estava vivendo. Então, e eu sempre fui de sentar na frente mesmo, porque eu sou dessas. Adoro estudar, enfim. E, enfim, aí a vida nos encontrou alguns anos depois. Depois eu já ter rompido todo o relacionamento abusivo, depois de várias coisas, e agora a gente tem esse trabalho maravilhoso que eu amo, que o acolhimento das vítimas de violência doméstica, né? Era um sonho meu que se tornou realidade graças à parceria da FAMAT. Meu muito E obrigada aqui a você, né? FAMAT. E a você também, né, Marília? Pelo amor de Deus.
Você é uma pessoa. Engraçado, vou aproveitar que você vê como tem coisas que conspiram, né? Eu, um tempo, tinha 15 dias, né? Eu vi uma das lives da Marília e entrei em contato com ela. Falei, Marília, mandei um zap, vamos abrir um instituto? Aí meus delírios, né? Porque eu tenho essa coisa de querer conquistar o mundo, né? Essa Mas coisa. a gente vai chegar lá ainda. A gente Aí, vai chegar lá. aí, foi, Marília, não ouvi. Eu falei que a gente vai chegar lá no instituto ainda. Um dia a gente ainda Aí ela vai falou abrir um assim, instituto. pois é. Aí eu falei, então tá. Aí nisso eu fui trabalhando, né? Muitas coisas aconteceram, essa questão da quarentena. Aí eu recebo da coordenadora do SPA, da FAMAT, Neilza, tem um telefone de uma pessoa que parece que a gente pode fazer uma parceria para trabalhar com a questão da violência doméstica. Aí me deu o telefone, aí na hora de gravar já estava gravado, porque era o da Marília. Tudo Ai, coopera que para o nosso surpresa bem, boa! Que coisa né? legal, gente! Muito Foi legal, muito legal. perfeito. Mas a gente Bom, está Neil, aqui, né, assim, se apresenta um pouquinho pra gente aqui, falando um pouco de você, e depois a gente começa aqui o nosso me apresento, bate-papo. me apresento. Eu sou psicóloga há 27 anos. Eu me formei na UF, saí da UF em 93, né? São 27 anos, não é isso, gente? Fazendo as contas, não são 27, faz as contas. É 27. Me formei em 1993. Sou especialista em educação também pela UF, trabalhei pra caramba com educação. Logo que eu me formei, e isso tem muito a ver com a questão da violência, eu comecei a trabalhar com a questão da saúde pública, né, numa parceria também com o posto de saúde do Caramujo, na época, milhões de anos atrás, através de uma parceria que na época a UF fazia com o grupo. E ali as questões do feminino já me atravessavam. Sou psicóloga, né? Psicóloga clínica, há muitos anos, trabalhei em vários lugares, sou mestre e doutora em psicologia. No meu mestrado, eu estudei essa questão do feminino, a partir do discurso médico, né? Como a saúde pública e como o discurso médico, ele vai construir um certo modelo de mulher. E é importante marcar isso, porque o discurso médico vai discutir, eu fiz uma pesquisa desde a primeira, isso na minha dissertação, tá? Desde a primeira Uhum. tese de medicina na UFRJ, que não era UFRJ, que era a Faculdade Universidade Nacional, né? Que como colocavam a mulher a partir do regime discursivo assim posto, né? Como colocavam a mulher muito próxima da loucura, muito próxima daquilo que está descompensado, e tinha uma das falas, eu compilei muitas falas naquele momento. Uma delas é que falavam isso no início do século passado, tá, gente? Na faculdade de medicina, falavam que as mulheres sofriam de fluidos, porque ela menstruava e havia algo que descompensava a condição corpórea, né, feminina. Outras teses falavam que a mulher ela sofria de carência espermática, isso dito pelo médico ali, né? Escrito pelo médico, aí estava lá, porque ela não tinha carência espermática, ela precisava ter uma relação sexual, receber o esperma para que ela ganhasse de novo o equilíbrio. Né? Isso é muito importante quando a gente fala sobre isso, porque o quanto isso ainda reverbera nas muitas subjetivações. Né? O quanto ainda tem essa fala, fulano, você está com a pele boa, você está namorando. Não, a gente vai ficar com a pele boa de qualquer maneira. Não precisa estar namorando, não. Né? Fulana, você está precisando de um homem. Quantas pessoas já não ouviram falar isso? Né? E muito isso veio do discurso médico, tá? No início do século passado. Entretanto, se você não for depurar até a fala de alguns discursos médicos, né? Porque existe um corpo, que é o nosso, né, orgânico. A leitura e o relato acerca desse corpo é feito por pessoas. Sim. Então, a gente tem essa mania de reificar, né, o discurso médico, mas às vezes o discurso médico, nessa interpretação do que está acontecendo no âmbito machismo e corporal. patriarcado, assim, totalmente entranhado, né? Totalmente enraizado. E aí você fez o seu doutorado?
Aí o doutorado, aí foi essa questão do discurso médico, eu já era desconstruída, mas me desconstruiu mais ainda. Caramba, né? Essa associação mulher, maternidade, esse modelinho construído para a gente ocupar, nessa coisinha, né, tão arrumadinha. Aí havia também, sobre a minha pesquisa ainda do mestrado, essa relação em que se coloca a mulher muito próxima do feminino, né? Então a mulher tati-bitati, fofinha, parece que ela é mais mulher, né? Não, você não é mais mulher, por favor, né? Você é mais mulher quanto mais você se reconhecer, né? Quanto mais você estabelecer um território para você mesmo, não caia nessa falácia, né? De quanto mais ingênua, quanto mais, né? Quanto mais pueril, ela é mais feminina. Há todo um discurso que aproxima, né? Isso. Tomem cuidado com esse discurso. E no doutorado já foi mais rock, né? Rock pauleira, né? Porque eu entrei no sistema penitenciário e entrevistei 155, 152, já nem lembro mais, mulheres no sistema penitenciário. E eu estou, assim, muito, muito com vontade de fazer uma outra pesquisa parecida com essa agora no pós-doc. Estou pensando, estou refletindo. Pensando aí a questão, né? Aí no pós-doc, agora eu estou pensando a questão do negro, né? Da mulher negra, eu sou uma mulher negra, e pensar todo esse feminino, esse feminismo negro. Mas eu acho importante a gente pensar nessa mulher hoje, né? Que mulher é essa, né? Que mulher é essa que está vivendo relações abusivas? Poxa, obrigada, Luma! Estou vendo aqui os comentários, é muito legal. A primeira live no Instagram que eu participo. É muito Amiga, legal, em tempo real. Então, amiga, fica salvo. Então, assim, se você for responder, obrigado, tem que dizer o que que é, porque senão a pessoa que vai ouvir depois não vai saber Então, o que tá. que você está agradecendo. Linda professora, adoro essa psicóloga. Maravilhosa, Luma, amém. obrigada, Luma. Obrigada, gente. Que é, queridos? Quero falar Essa que é uma parte honra para mim estar aqui com você, viu, Marília? Meu Deus do céu, mas é uma honra muito. Ao longo, né? Eu como espectadora do seu processo, né? Vendo assim, eu fico assim, meu Deus do céu, que mulher guerreira, que mulher forte, né? E Pois assim, é, quando né? você vê, Pode falar. não estou conseguindo te ouvir, eu acho que travou. Não, pode falar. Tinha travado, mas pode falar. Voltou. E quando você vê assim, uma mulher forte como você, né? Que você fala assim, eu já fui vítima de violência, a gente fica assim, né? Meu Deus, né? Isso é para você. Eu também vivi uma relação abusiva. E olha que não faz muito tempo, tá? Eu já vivi uma relação abusiva. Aí você vai pensar, puxa, mas como é que você ouviu? Ninguém tá vacinado disso, tá, gente? Ninguém É tá isso aí. vacinado disso. Deixar isso muito claro. Poucos admitem, na verdade, né? Eu acho que, na prática, nenhuma mulher um dia viveu sem viver alguma forma de violência doméstica, seja ela por parte dos pais, dos tios, dos avós, dos irmãos, dos Uhum. netos. Em algum contexto, de alguma forma, a violência doméstica ela foi praticada por todas as mulheres. É o que eu acredito, elas só não sabem, né? E aí, talvez o meu caso ressalte um pouco, porque foi um pouco drástica o meu rompimento, né? Porque eu acabei sendo expulsa de casa e sofri com as 5 formas de violência doméstica, não foi apenas a questão só da violência psicológica, mas houve todas as outras também, né? Mas, enfim, hoje não vamos ficar falando sobre mim, vamos falar sobre a nossa temática, que é violência doméstica. Neilson, eu queria que você começasse falando, a gente também está no Setembro Amarelo, queria que você começasse falando sobre quais são as consequências da violência doméstica e o que a psicologia pode ir trabalhando nesse sentido, nesse contexto dessas consequências, para que elas possam superar de fato, porque esse é o objetivo, superação da violência doméstica. Sim. Bem, cada pessoa vai viver um ato traumático de maneira peculiar, né? Essa psicologia de bolso, né? Essa psicologia como uma receita, na verdade, ela não é muito eficiente, né? E cada um vai experienciar isso. Eu penso, pela experiência que a gente está vivendo, né? A gente está vivendo, nós temos um grupo, esse grupo é da instituição da Marília, que tem uma parceria conosco, da FAMAT.
E a gente tem recebido, né, pessoas muito interessantes nesse grupo. Se você está aqui nos vendo, nos ouvindo, eu te convido a entrar em contato com a Marília aqui pelo Insta e pedir a ela para participar do nosso grupo. Nosso grupo tem mulheres de todo o território nacional e essas mulheres, elas são muito bem-vindas, tá? Numa videoconferência que a gente faz fechadinha, extremamente sigilosa, aos sábados às 10 horas da manhã. Mas olha só, Exato. a história da violência, o pós-violência, a primeira coisa é a mulher perceber que ela está vivendo uma violência, tá? E os desdobramentos disso são dos mais diversos, né? Dentre eles, já que você está querendo falar sobre a questão do suicídio, dentre eles pensar em pôr fim àquela vida, àquele contexto, aquilo ali que ela está vivendo, né? E, na verdade, quando ela quer colocar fim naquilo que ela está vivendo, pode ser que ela coloque fim à própria vida, né? Aquela dor que está tão absurda a ponto de eu não dar conta disso aí. E os desdobramentos de uma relação abusiva é insegurança, uma mulher absolutamente insegura, né? Uma mulher que não se valida, não se reconhece como válida, né? Não à toa que a mulher que tá sofrendo algum tipo de violência, ela se acha o fim do fim em todos os aspectos, ela não se legitima, né? Ela acha que ela fez escolhas erradas, que ela tem culpa, né? Ela explode de culpas, né? Muitas culpas, todas as culpas incorrem, né, para ela. Ela estabelece uma relação muito, às vezes ela se vitimiza por demais, né, nos campos em que ela se estabelece. Mas sabemos que cada uma vai experienciar aquilo de alguma maneira. Por exemplo, as mulheres que têm, enfim, que tem essa coisa mais oral, né? Elas vão comer mais, né? Outras vão comer menos, outras vão experienciar isso de outras maneiras, outras terão depressão, outras vão desenvolver algum tipo de doenças psicossomáticas. Em algum momento, né, e por algum lugar, aquela dor vai se fazer presente, né? E vai pedir, de alguma maneira, de uma maneira muitas vezes absurdamente singular, algum tipo de socorro. Isso vai acontecer e não é pouco, muitas, muitas e muitas vezes. E quando a pessoa não fala, o corpo fala, né, Neilza? Tem alguns artigos científicos que já atestam, comprovando que, inclusive, assim, teve uma pesquisa, acho que foi em Pernambuco, 70% das mulheres que tinham câncer de mama e câncer de útero, a gente está entrando também no outubro, né? Já estamos quase na beira de outubro, dia 29 de setembro, mas o fundo foi psicológico por conta da violência doméstica. E por conta, estava vivendo a violência doméstica ou já tinham vivido. Então, tem vários estudos comprovando nesse sentido de que a pessoa ela acaba absorvendo nessas absorções de não falar sobre o que viveu, de não desconstruir de todo esse universo, acaba somatizando no seu próprio corpo algumas doenças. Não só essas, tem outras várias e tantas, né? Soltei essa porque é talvez uma das máximas, assim, além da depressão também, que a gente está no setembro amarelo, também leva à própria depressão. Eu tive depressão. E eu lembro que eu tive muitas ideias suicidas durante o relacionamento abusivo. Foi só durante, depois até que não, mas durante eu tive muitas. Só que eu não sabia que eu estava vivendo a violência doméstica. Então eu achava que minha vida era perfeita, que eu que vivia reclamando de tudo, que ele era perfeito e eu era que a problemática. Então eu achava que eu era o problema de tudo, que eu que devia mudar de vida. Eu era um peso, um fardo para ele. Eu lembro que teve uma vez que, inclusive, eu estava no Plaza, Neuza, e eu chorava desesperadamente. Sabe aquele choro que você não sabe nem de onde vem e você não consegue parar? Era assim as crises de choro. Eu saía e andava na rua para tentar esvaziar de tanta tristeza que eu tinha. E aí eu lembro que uma vez tinha uma fonte de água ali perto do cinema, há anos atrás, né? Isso. E aí eu sentada ali naquela fonte de água chorando, chorando. O pessoal da loja veio com um copo de água com açúcar, tentando me acalmar, porque eu não parava de chorar de forma desesperadamente. Isso porque né, eu tinha ideias suicidas, eu sabia exatamente o que eu queria fazer,
eu queria fazer algo que fosse beneficiar ainda o abusador, né? Porque falei, já que eu sou um peso, pelo menos morrendo eu vou resolver a vida dele. Então tinha várias ideias loucas, assim. Loucas não, era do meu estado emocional totalmente crítico, mas eu não sabia que eu estava em depressão, sabe? Engraçado, eu tinha essas ideias, mas também não sabia que estava em depressão. E graças a Deus nunca mais tive isso. Não tive coragem, porque né, eu tenho uma fé, eu acreditava que se eu fizesse isso também eu estaria indo para o inferno, então isso me impediu de tomar alguma decisão, uma atitude drástica, mas as ideias sempre vinham na minha cabeça para eu fazer. Então, eu sabia exatamente, se fosse para fazer, eu sabia exatamente como fazer. Pode falar. Tem algumas questões assim que eu acho que é interessante a gente refletir, porque a mulher, o ser humano hoje, né, ele é atravessado por outras tantas exigências, né? A gente vive uma sociedade extremamente competitiva, né? Você tem que ser empreendedor da sua própria vida, você não pode falhar, você não pode parar, né? Há um ideal de eu muito, muito lá em cima, né? E sobre a mulher também, ela tem que ser bonita, ela tem que ter um corpo Magro. bacana, ela tem que ser inteligente, de preferência magro, ela tem que ser, e às vezes nem é só magro, tá? Porque a mulher magra também demais, ela precisa ter isso, ela precisa ter aquilo. Verdade. Há uma exigência, há um conjunto, né, de exigência que é absurdo em cima da mulher. Ela também precisa trabalhar, porque né, se ela for somente dona de casa também não é legal. Há toda uma modelagem. E mesmo assim, quando ela começa a estabelecer esse, porque tem gente que nega, né? A gente tem muitas pessoas que negam que todos nós temos um buraco, que a gente é incompleta. Essa definição, tá? A definição do Freud, definição acho, do Lacan, do Winnicott, a gente é constituído pelo desamparo. O que vai me marcar, o que vai te marcar, e a todo mundo que está junto com a gente, é o vazio, é o desamparo. Há sempre um vazio. As coisas não são completas. E há uma fantasia de completude, há uma fantasia de que as mulheres são perfeitas e que os casamentos são perfeitos, que as relações são perfeitas. Isso toda hora é veiculado, né? Há uma enorme né, enxurrada de ideias perfeitas, né? Porque é um marketing gigante. E o casamento não está legal, ou a relação não está legal, ou o namorado não dá conta. Gente, você não é obrigada a ser inteira, porque isso não existe. Não existe casamento perfeito, não existem pessoas perfeitas, não existem relações ou empregos perfeitos, não existem. Mas dentro disso, às vezes as pessoas elas querem falar assim, ruim com ele, pior sem ele. Já ouviu falar isso? Ah, já que todo mundo é ruim, eu vou ficar mesmo com essa história. Mas não é para isso. A ideia é que você pode viver sozinha se você quiser. A ideia é que se aquele homem não tá legal, você não vai deixar de ser gente, não vai deixar de ser pessoa se você tá sozinha. E há toda uma exaltação desse amor romântico, né? Porque é importante, é impossível ser feliz sozinho. Olha, é impossível ser feliz com alguém que te maltrata, é impossível ser feliz com alguém que de alguma maneira não te respeita. Aí sim é impossível. Então, assim, não caia nessa historinha da carochinha que contam pra gente, né? As meninas, quando são criancinhas, elas já começam com aquela história, vou dar um fogãozinho, a mãe fala do casamento, e todos aqueles discursos, né, que colocam a mulher presa a uma ideia de que ela só vai ser feliz, quem só vai dar legitimidade para ela é um homem. Não, não vai ser um homem que vai te dar legitimidade. Né? E muitas vezes ela adentra né, nesse contexto e ela percebe que ela é impotente diante de tudo aquilo que ela colocou e vai acreditar que só existe um caminho, que é o suicídio. Que na verdade não é o suicídio, na verdade o que ela está querendo é uma outra vida, é uma porta para Acabou. outra vida. Essa não vai ser a porta. Acredite, não vai ser a porta. Aí comece Não. devagar, né? Comece devagar a se recuperar, procure ajuda. Né? Se você está com algum problema do gênero, vem aqui, põe uma mensagem para a Marília, mas mesmo que você não viva uma relação abusiva, né? Mesmo que você não tenha vivido isso, né?
põe uma mensagem aqui, a gente te encaminha para algum lugar para receber ajuda. O primeiro movimento que você tem que ter é de pedir ajuda. Ah, o que eu faço? Pedir ajuda. Ah, como é que eu faço para me livrar dessa ideação suicida? Não tem receitinha, não acredite nisso, não existe receita. Cada um vivencia as suas dores de uma maneira. A primeira coisa que você tem que fazer é pedir ajuda. A gente vai te encaminhar ou para o SPA, da FAMAT, ou para algum órgão público, enfim, a gente vai te encaminhar. Então, peça ajuda para que você possa ter protagonismo, para que você possa falar das suas dores, para que você possa falar das suas feridas. Tá? Não vai correr atrás de histórias que te vendem, que não são fidedignas à compreensão do que se convencionou chamar de sofrimento humano. O sofrimento humano é muito singular. Mesmo, tá, a Marília e todo o grupo, né, tendo vivido a violência doméstica, cada um vai vivenciar isso de uma maneira específica. Não há uma receita de bolo que caiba para todos. O que é assim é você falar, e ao falar, tá, de alguma maneira, você é protagonista da sua fala, da sua história, e sim, aí sim você pode construir uma outra história, a partir das suas marcas, da sua história pessoal. Dando um sorriso aqui para uma galera que está entrando aqui. É muito bom. Esse grupo, né, de acolhimento é uma delícia, gente. É tão gostoso. E todo mundo ali falando, se abrindo das suas dores. E aí, como a Nilza falou, quando a gente fala, nós somos curados. E não existe o processo, ele não é linear, né? O processo de superação, ele tem altos e baixos. E aí, com esse grupo de acolhimento bacana, que a gente consegue tentar trazer um pouco mais linear, porque quando você está querendo cair, a gente sobe e aí a gente vai ponderando, né, nessas curvas. E respeitando o seu movimento, né? Uma história parecida com a minha, e aí a gente vai fazendo uma troca muito rica e deliciosa, assim, nesse grupo de acolhimento, né? Eu acho que se dá pra gente resumir, eu acho que é mais ou menos por aí, assim, que a gente vai caminhando juntas, né? E juntas sempre é mais fácil. Esse negócio de caminhar sozinha, a gente não tem necessidade nenhuma de caminhar sozinha. Não tem. Você tem a questão do sigilo, né? Que as pessoas têm muito medo, né? Poxa, porque tem várias histórias, né? Várias histórias. As pessoas têm muito medo, né? De que aquilo ali vai ter um desdobramento, que o fulano com ciclano. Não, não vai. Primeira coisa, tira isso da sua cabeça. A gente, quando está com uma pessoa que é centralidade na nossa vida, a gente tem a fantasia de que essa pessoa é a centralidade do mundo. Mas não é. Ela é só a centralidade dentro da nossa vida, dos nossos sofrimentos. As pessoas não são tão poderosas quanto às vezes nós vemos. Tá? Às vezes a gente vai ver que aquela pessoa que foi aquele pessoa que te fez sofrer pra caramba, você via desse tamanho. Depois de um certo tempo, você vai ver a pessoa como uma formiguinha. Né? E ela, na verdade, ela é uma formiguinha, né? Então, assim, ninguém é tanta centralidade assim. Então, se você está com uma situação aí de algum tipo de sofrimento que envolva a questão de violência doméstica, de abusos, manda aqui uma mensagem para Marília que ela vai entrar em contato com a gente. Tem aqui, Deus mandou anjos para a minha vida. Esses anjos são vocês. Cirlei. Marília e agora Neilza. Obrigada por tudo. A minha força vem de vocês também. Vem de você. Certamente a sua força vem de você. Gente, é tão gostoso o grupo. Eu nem tenho como assim traduzir em palavras. A gente tem uma regra, né, de não falar sobre a história de ninguém, até para que a gente tenha liberdade de falar sobre as temáticas, né? Então, ali ninguém vai ficar falando da vida um do outro para ninguém, justamente porque também a sua vida também está aberta ali como uma capa de livro aberta, né, para todo mundo. Então a gente se resguarda, a gente tem todos os mecanismos de segurança ali, então é muito incrível e é um ambiente realmente de cura. Isso que é gostoso, assim, porque a gente vai vendo a evolução de cada uma, né? E é tão delicioso ir acompanhando. Eu já acompanhava na página da superação várias nuances, né, dessa superação na vida de muitas mulheres. E aí no grupo também acompanhando ainda um pouco mais de perto, né, porque aí a gente vê também, conversa um pouco mais, então é mais fácil nesse sentido a gente ir caminhando, né. Você estava falando sobre
essa questão de... Nossa, me fugiu agora na cabeça aqui. Você estava falando sobre... Ah, esqueci o que eu ia falar. Tinha um ponto que você Sobre o falou. fato do homem ser a centralidade, né? Porque assim elas E acham que o homem vai ser, que ele vai buscar onde tiver, ele vai ouvir, que ele vai, não fica, né, uma coisa meio paranoica, mas é compreensível, é normal. Mas creia, primeiro, tem um sigilo absurdo no nosso grupo, e segundo, esse homem aí não é a centralidade do mundo, ele talvez seja a centralidade da sua é vida. exatamente isso. Choro toda vez que vejo vocês. Não tenho como não me emocionar. Tenho aprendido muito. É um depoimento de algumas meninas que estão aqui escrevendo pra gente. E é assim que funciona, gente. É uma delícia. É muito gostoso. Como a Neuza falou, a gente... E eu falo isso por mim mesma, né? Eu lembro que eu colocava em um pedestal gigante, porque ele supervalorizava e me diminuía muito. Então, eu acabava vendo Sim. sobre o prisma que ele falava que ele era, né? E hoje eu olho e falo assim, quem é esse, né? Tipo, não é nem um pouco daquilo que eu imaginei ou idealizei, né? Junto com ele, talvez, por indução dele, do que ele realmente era. Mas, enfim, e é legal você vendo esse processo também de E uma desconstrução na coisa vida dele. também, Pode falar. pode falar? Acho que travou. Pode. E uma coisa, e uma coisa também é a gente tentar entender por que a gente parou naquela história, entendeu? A gente tentar se entender. A gente tem que lamber as próprias feridas, né? Por que a gente se deixou? Qual a minha implicação naquilo ali? Né? Se afastar do abusador, não entrar nessa história de que também acontece muito isso, a culpa é minha, eu fiz por onde, eu sou sempre a culpada. Não, você não é culpada, por favor, não é culpada, E primeira eles coisa, sempre nos tá? culpam, né? Eles sempre ficam falando isso, então a gente Sim, absorve uma verdade. Não sei como é que a gente consegue absorver tudo que eles falam como se fosse uma verdade absoluta sobre a nossa vida. Eu sim, não sei se a gente baixou a guarda demais, enfim, mas a gente acredita piamente naquelas mentiras horrorosas deles, que a sim. gente isso, que aquilo, aquele outro. Sabe por que um dos motivos, Marília? É porque esses relacionamentos fazem com que a mulher, de novo, veja o homem como centralidade. Ela deixa de ir para a festinha que ela ia, ela deixa de ir para a seresta que ela ia na quinta-feira, ela deixa de encontrar com amigas, ela vai se isolando, até porque uma relação abusiva, para que ela se perpetue, tem que haver um isolamento. E quando ela se isola, ela não ouve dos outros o que ela realmente é. O espelho dela é sempre uma pessoa muito. É, né, que é o próprio abusador, é uma pessoa não favorável. Então, o espelho vai falar para ela: ó, você é uma porcaria, você não presta, você não é Você legal. concorda? Então, ela vai acreditar nessa relação especular, né? Que ela não é uma pessoa legal, que ela não é uma pessoa possível, né, de ser amada. Agora, eu acho também interessante que essa mulher e a nossa questão no grupo, que tem muitas mulheres lá que já não estão mais, né, com o abusador, não estão vivendo uma situação de violência. Mas é importante que a gente se cuide, sabe? Primeiro que ninguém está imune disso. Ninguém está Sim. imune disso, creia. Ninguém está. Ah, mas eu nunca vivi. Olha, eu nunca tinha vivido também. Até que um dia experienciei uma relação extremamente abusiva. Extremamente abusiva. Então, assim, às vezes acontece em alguns momentos da vida da gente, né? Porque a gente não é o tempo inteiro linear, ninguém é forte o tempo inteiro, ninguém é alegre o tempo inteiro. Isso são essas máximas mentirosas, né, da sociedade contemporânea. Né? A gente afina e desafina continuamente. A gente é sombra e luz, a gente é gente, não tem, né? Enfim, eu não sou um robozinho que sou o tempo inteiro perfeito. Essa história desse casamento aí perfeito, de pessoas perfeitas, de história, é tudo uma falácia, porque isso não existe. O que existe são pessoas que afinam e desafinam, que têm dor de barriga, que ficam deprimidas, que ficam irritadas, que ficam das mais diversas formas. Então, não entre nessa história de que existem pessoas perfeitas, coisas perfeitas. E outra coisa, né? A vida não é aquela historinha. Não fique com seu marido, com seu namorado, só por não ficar sozinha, só pela necessidade de se validar a partir da presença de um homem na sua vida. Não entre nessa.
por favor. Nunca, jamais. Você falando é importante frisar, porque quando eu comecei a página, comecei a acompanhar várias psicólogas que tinham vivido isso, a violência doméstica. E eu lembro que eu falo assim, olha, eu não sou psicóloga, tá? Eu só vivi a violência. Não, mas você tem uma experiência de vida, você pode me ajudar. E aí eu percebi justamente isso que você falou, que todos estamos sujeitos. Pobre, rico, famoso, não famoso, qualquer pessoa, branca, preta, qualquer pessoa. Não tem assim um padrão. Tem mais As umas mulheres que negras, sofrem elas mais. vivenciam mais, né? Eu Pelas vou falar agora. estatísticas, na As Secretaria de, por mulheres exemplo, negras, Secretaria de elas têm Segurança, aumentado o você vai número, ver, sim. Mas não isenta as desculpa, brancas de viverem, né? As mulheres negras, o índice tem aumentado em relação à violência doméstica e das mulheres brancas tem diminuído. Mas isso não isenta as brancas de não viverem. Então não tem assim, se você tiver essa instrução, essa cor você não vai viver. Essa equação não fecha. Não existe, né? Esses não pontinhos que você existe. pode ligar, porque a qualquer momento qualquer mulher pode viver a violência doméstica. Por isso que a gente precisa estar sempre atenta, sempre alerta. Tem alguma coisa, né? A gente fala sempre alerta, eu sei de onde Sempre é, mas alerta. tem. E às vezes você está numa fase frágil, né? Na minha Tem. situação, eu não estava nada satisfeita com o meu trabalho, eu não estava legal, eu estava extremamente fragilizada, e depois, enfim, uma relação extremamente abusiva. Não foi nunca foi uma violência física, nunca foi, mas, enfim, mas foi uma relação abusiva. Você vai falar, por que você? Poxa, porque eu estava extremamente fragilizada. Foi uma fase extremamente fragilizada. Agora é uma fase. É uma fase que eu estava. Eu não sou frágil. Eu só estava frágil. Entendeu? E Isso você é uma também, grande Vivi. diferença. Ninguém é. Você só está. Sabe que esses dias eu estava conversando, todo mundo fala assim que a Marília é uma pessoa forte, é uma frase que eu ouço muito assim falando, né? E aí eu estava conversando com a minha psicóloga esses dias atrás, e aí ela falou assim: "Não, mas você é corajosa", ela falou. Eu falei: "Mas eu não sou corajosa, porque eu tô com medo". Ela: "Mas se você não tivesse medo, não era coragem". É. Falei: tem Sim. razão, Se não porque o mesmo tivesse com medo, medo não, eu vou não teria fazendo o mesmo com coragem. medo. Então, enfim, a gente vai aprendendo, né? A gente tem momentos, realmente, tem uma área específica da vida que, de repente, a gente já está conseguindo superar, e outra a gente ainda está tendo que engatinhar e aprender a superar. Então, a gente tem esses medos e todas essas questões que a gente precisa trabalhar dentro de uma sala de terapia, de psicologia, enfim, psicanálise, né? Da área que você preferir, enfim, mas é importante buscar com profissionais realmente comprometidos, né, com isso, que tenham capacidade técnica científica nisso, né, não pessoas que fizeram um curso lá de 3 semanas e agora eu resolvo a sua vida. As coisas não são assim que funcionam. A gente precisa valorizar, e aqui eu quero prestar as minhas homenagens a esses profissionais todos que trabalham com a saúde mental. Isso não é uma brincadeira que se faz 3 semaninhas eu resolvo o seu problema psicológico. Não é assim que funciona. A gente tem curso, né, técnico científico, como a psicologia, que precisa ser feito para que possam ser analisados, enfim, e ser Sim. reconstruídas nossas almas que estão aos frangalhos, né, diante da violência doméstica quando a gente E vive ou outra assim, situação qualquer. e é importante também, porque assim, por exemplo, no nosso grupo, né? É, eu sou supervisora. As estagiárias que já estão se formando, a gente estuda sobre os casos, a gente estuda sobre o assunto, a gente não tem resposta pronta, a gente não vai entrar naquela coisa, vou fazer uma palestra motivadora, não é disso, não é disso que se fala, volto a falar, cada um tem uma experiência com sofrimento única, as nossas digitais, elas são diferentes, tá? A mesma coisa vai acontecer com os sofrimentos, não há um tempo, vou fazer isso em 3 semanas, na terceira semana você já se livrou. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando de profissionais que estão aí pensando isso o tempo inteiro, que tem todo um percurso, uma trajetória, pensando esses temas, né? Pensando o feminino, pensando essa relação das mulheres na sociedade. Aí você estava falando, né?
das especificidades do sofrimento de cada um, do quão singular é aquilo ali, né? Quando você me pergunta quais são os desdobramentos do efeito de uma situação, de uma mulher que passa uma relação abusiva, de violência, vai depender dessa mulher, vai depender de como ela nomeia essas experiências, vai depender da história de vida dela, entendeu? Volto a falar, não tem receita. Eu poderia te colocar aqui uma receitinha, eu seria absolutamente desonesta. Tá? O que eu vou ver é que algumas mulheres elas saem muito inseguras, algumas mulheres elas saem desacreditando delas mesmas, mas tem outras que saem como um tufão. Já vi também. Mulheres saindo como um tufão, né? Mas todas precisam de algum tipo de acolhimento, né? Aliás, todo mundo precisa de algum tipo de acolhimento. Eu falei que a gente é constituído pelo vazio e pelo desamparo, todos nós, tá? Não tem pessoas perfeitas, elas não existem. Se elas se dizem perfeitas, nariz em pé, acredite, é a que mais precisa, né? Que mais, né, tem alguma coisa aí, todos precisam, em alguma Quanto mais medida, alto, maior o né? tombo, né? Oi? Porque quanto mais alto, maior o tombo, né? Porque não existe É, perfeição em vida nenhuma, em relação nenhuma, porque nós não somos seres perfeitos. Então, não tem como existir uma relação perfeita com seres imperfeitos, né? Uma hora vai se mas aí chocar. vem uma coisa que a gente, até uma amiga falou isso essa semana, da questão da performance. A gente vive uma sociedade da performance, entendeu? As pessoas são performáticas, elas teatralizam demais. É a sociedade da performance. Performance no Instagram, performance de todas as mídias sociais, e elas acreditam naquilo ali. Né? Elas acreditam que elas são perfeitas, que elas são as mulheres perfeitas. Aí, quando vivem uma situação dessa, elas escondem, elas guardam, porque elas não podem falar. Né? Imagina uma pessoa dentro de um regime, de uma estrutura religiosa em que ela vende a felicidade com o marido. Se ela sofre uma violência do marido, ela não vai poder falar, porque senão aquilo ali vai acabar com o ministério dela, ou afins, né? Então, assim, ou se você é de um casada com um advogado e você vende aquela felicidade do casal. Imagina, se tem alguma relação ali abusiva, você vai ter que segurar a onda. Afinal de contas, foi a performance que você construiu, né? Então, as performances sustentam, né, as relações contemporâneas. Você não percebe isso não, Marília? Se percebe. Eu não sei, para mim, desde criança, foi muito normal viver situações e compartilhar com os outros. Eu sempre fui estimulada desde criança a fazer isso, dar meus depoimentos sobre experiência X, Y, Z. Então, para mim, eu sempre fui falando, então eu nunca tive vergonha de falar sobre isso, né? E eu sei que quando eu cheguei na OAB da seccional do Rio de Janeiro, comecei a falar, eu vi que as pessoas, sabe, se espantavam. Eu achava até estranho as pessoas se espantar, porque para mim, tipo, era Imagino, normal. imagino. Era normal. E eu vejo que cada vez que eu falo sobre isso, as pessoas ficam, nossa, mas ela fala assim mesmo. Falo, gente, porque para mim é natural. Para mim sempre foi natural Sim. falar. Né? A minha vida não é perfeita, como a vida de todo mundo não é perfeita. Em alguma coisa a gente sempre precisa melhorar, em alguma coisa a gente sempre está aprendendo. A gente tem coisas que a gente já passou. Então hoje eu me sinto um pouco mais confortável, por exemplo, em falar do que eu vivi. O pessoal muitas vezes pergunta também, nem usa assim, Marília, quanto tempo você levou? Gente, cada caso é um caso. Não existe, porque a Marília levou tanto tempo, eu vou ter que levar tanto tempo. Não existe. As minhas feridas foram umas, a minha forma de lidar com aquilo foi uma. Então, o que eu posso te dizer é procure sempre ajuda. Né, de uma equipe técnica científica aí falando dos psicólogos, terapeutas e né, psicanalistas, enfim, nessa área para que você possa entender o que te levou ao abuso, o que fez você normalizar, o que fez você romantizar para que um dia você não tenha que viver aquilo novamente. E os gatilhos Sim, emocionais sim. possam ser parados também, porque se a gente também não enfrenta esses problemas, eles só vão ficando dentro daquele copo que está transbordando. Então, qualquer fagulha emocional já transborda de um gatilho emocional e aí o caldo entorna mesmo. Então, a gente precisa tratar isso, porque o tempo cura. Não, o tempo cura nada. Nada. Se você Não, não parar não. para digerir isso, ele não vai curar, porque uma hora é como um machucado, né? Que você se feriu, tem uma casquinha ali.
ele tá machucado, tá ali sempre. Então, se tem um gatilho emocional, aquela casquinha se rompe e volta a sangrar novamente. Então, enquanto você não realmente parar para se tratar, cuidar de você, se amar, entender quem você é e etc e tal, nunca as coisas vão mudar. E confie nas pessoas. Eu sei que às vezes as pessoas, algumas mulheres, elas estão muito desconfiadas, né? Porque elas já viveram situações muito delicadas. Mas confie, tá? Se você quiser falar das suas dores, manda uma mensagem aqui para Marília, que ela vai encaminhar certamente para mim e daí eu posso te indicar alguma coisa legal, algum espaço onde você possa falar, onde você possa ser acolhido. Se você está achando que é o fim, creia, não é o fim. Não é o fim. Não é o fim. Coisas outras podem acontecer. A vida nos surpreende. E eu sou Se prova, deixe assim, ser viva surpreendido. disso, né, Neilza? Assim, como minha vida foi transformada pós violência doméstica. Se me falassem há um ano atrás que eu estaria fazendo o que eu estou fazendo hoje, eu falo assim, você tá maluco. Se falasse há 7 anos atrás onde eu estava rompendo, que eu estaria morando onde eu moro hoje, eu falo assim, você tá doido, nunca. Isso vai acontecer, você não tá entendendo a minha situação. Então, assim, gente, o mundo, ele não dá volta, ele capota, como dizem. E, assim, a gente acha que aquilo é a pior coisa do universo, tenha certeza. Não é o pior. Olha, eu vou Toda falar para tempestade você, acaba. não tenho dúvida, eu vou falar para você que eu sofri algumas dores. Dores de amor, né, nesse relacionamento, e outras tantas dores na minha vida. Mas, assim, às vezes aquilo ali, ela é um vetor de tantas transformações, tantas, tá? Que você não faz ideia. Então, assim, né, se permita viver outras coisas, outras possibilidades. Ah, mas eu vou ficar sozinha. Como é que é uma mulher sem homem? É uma mulher solitária? Não sei como é que vai ser você sem homem. E será que você vai ficar sem homem a vida inteira? Não sei. E se ficar, né? E não vai acontecer, mas se ficar, e daí? E daí? Né? Você vai se reinventar, você vai se descobrir, né? Então, se dê essa chance de abrir um outro portal. Vai que naquele portal tem milhões de coisas ali para você ver. E você está preso nesse cantinho, nesse quartinho pequenininho, apagado, que te faz sofrer. Passe por esse portal. É exatamente isso. Você estava falando, ele me lembra do meu pai, teve duas tias que morreram solteiras, nunca casaram. E aí ele sempre fala: você vai acabar igual minhas tias, porque tá solteira. Como se isso fosse ser triste, né? Mas ele ainda não entendeu que a minha felicidade não está em outras pessoas, né? Eu Não, não consegui está. aprender a ser feliz independente de estar com outras pessoas. Foi muito difícil essa lição, gente. Não foi nem um pouco fácil. Eu Precisei apanhar imagino. muito, muito mesmo para conseguir aprender isso. Mas não estou falando que aqui eu não vou casar de novo, não, gente. Não é isso. Mas estou falando que, independente do Pode meu casar, estado me civil, convida. com certeza, independente do meu estado civil, eu vou ser feliz, sabe? Eu aprendi isso e é isso que eu acho que todo mundo merece. Uma vida abundante, uma vida feliz, uma vida em que, de fato, você é feliz, sabe? Que você não é violentada, que você não sofre violência. Essa é a vida que todo mundo merece, né? E essa é a vida que a gente precisa ir ao encontro dela, né? Porque enquanto você está naquele quartinho escuro, você nunca vai viver isso. Porque você vai continuar sendo oprimida, opressa, vai continuar vivendo aquela vida louca e não vai ter jeito. Então, assim, gente, podem me procurar sempre em box, quem estiver precisando, né, de auxílio, as mulheres aí que viveram violência doméstica ou outras E que têm também, outros problemas também. até para você se haver com outras relações, é importante você quebrar aquela compulsão à repetição, tá? De Sim. só. Tem gente que fala assim, ah, eu só tenho sorte, como se fosse sorte. Com homens ciumentos, com homens violentos, cara, isso não é sorte. Tá? Há uma compulsão à repetição. Deixa eu ver o livro, Marília, que você pegou, deve ser alguma coisa legal. Você falou. Eu não sei se ele é tecnicamente, mas eu acho que ele é bom. Eu gostei dele muito. O autor, ele é lá dos Estados Unidos. Ele também é Ah, profissional legal. de saúde e tal, mental, saúde mental. Ele fala o ciclo da autossabotagem, que eu acho que é muito isso, assim, né? Assim, que acaba acontecendo desses ciclos repetitivos. Aí, o subtítulo do Sim. livro diz assim: por que repetimos atitudes que destroem nossos relacionamentos
e nos fazem sofrer. Enfim, eu achei esse Oi, livro muito bom. Lívia. Beijo, Lívia Garra. Beijo do tamanho do universo para você. Morrendo de saudade de você. E, enfim, também indico esse livro, já fiz post também na Superação há um tempo atrás sobre o livro, e eu acho que é importante também a gente ir trabalhando Eu vou isso. pegar o nome com você para a gente ler lá no grupo de supervisão que a gente está estudando. Porque a gente acaba essa compulsão de repetir, de repetir, de repetir. A gente permanece, se trata, se cura Sim, para você viver uma relação bacana, legal, né? Alguma coisa que seja satisfatória para você, né? Sobretudo para você. com certeza. Neilza, eu queria que você falasse um pouquinho ainda sobre a violência psicológica. Como é que você vê a violência psicológica? E, enfim, comenta um pouquinho sobre para mim o que você acha sobre isso, como é que você consegue perceber isso nas relações, e aí a gente vai trabalhando um pouco mais nisso. Melhor professor de A violência psicologia de grupo. psicológica pode existir entre mãe para filho, né? Pode existir de filho para mãe, pode existir entre amigos, pode existir em situações em que você acredite que haja no outro, tá? Uma legitimidade acerca de você, que eu só posso entender quem sou eu a partir do outro. Mas o próprio Freud fala, eu acho que é no mal-estar da civilização, eu acho que a gente sempre espera uma legitimidade do que a gente pensa que é no outro. Tá? Então, eu acho que eu sou uma pessoa bacana, eu acho que eu sou uma pessoa legal. Se a Marília não me acha uma pessoa legal, tá? E ela está convivendo comigo, caramba, eu vou duvidar se eu sou uma pessoa legal. Né? Isso faz parte da minha condição humana. Né? Eu vou duvidar. Então, a violência, essa violência psicológica, ela, sobretudo, ela vai passar no momento que a gente não legitima o outro, ou melhor, no momento em que eu não sou legitimada pelo outro. Né? Se eu não sou legitimada pelo outro como uma mulher que está valendo a pena, né, eu vou absolutamente me sentir não valendo a pena. Tá? E aí você vai ter, de novo, vários elementos aí dessa dita violência psicológica, que tem como violência patrimonial, que tem aquele homem que vai falar que a mulher é gorda, tá feia, ou que ela é uma pessoa impossível de conviver com ela, ou que tudo que ela faz é ruim, ou que, olha só, ou vai reduzi-la você só vai ser a dona de casa, ou você só vai ter que fazer isso, vai haver, eu vou minar as forças dessa pessoa, sem encostar a mão nela. Tá? Eu vou minar completamente as forças. Ou eu vou ter traições, né, assim, descaradas na sua cara, como que aconteceu comigo, eram traições descaradas, né? E eu ficava absolutamente silenciada. Por quê? Porque em algum momento eu não me validava. Naquele momento, não significa que eu não me valide. Era aquele momento. Né? E você que está me ouvindo também, está me vendo, não significa que você não vá se validar, eu sou. Não, você tá. Isso pode passar. Tá? Isso pode. Outras mulheres também, mulheres fortíssimas, eu vejo isso no meu consultório demais, mulheres fortíssimas, né? Que lá pelas tantas, isso aconteceu comigo, mulheres fortes, com uma trajetória super bacana, lá pelas tantas vão viver uma violência psicológica, um abuso, uma relação abusiva, né? Alguém que vai, do ponto de vista psicológico, miná-la de alguma maneira. Vamos entender aí o que está acontecendo, né? Normalmente as mulheres, quando a gente passa de uma certa idade para uma outra idade, a gente tem que fazer um luto. Quando eu percebi que eu estava envelhecendo, né, que por mais que eu ache legal, que bacana, mas tem uma hora que você vai se haver com você, né? Você vai se haver com você, né? A questão do climatério, você de alguma maneira você vai fazer um luto. E às vezes esses lutos que a gente vive, a gente fica mais vulnerável. Eu fiquei nessa fase. Tá, em que eu fiz um luto, que eu não me entendi naquele lugar, não me reinventei o suficiente para me proteger, eu fiquei vulnerável. Todo mundo pode ficar vulnerável. Existem pessoas que estão no mundo de uma maneira a depender mais da fala do outro. Lembrando que a gente sempre depende daquela pessoa. O outro é que me legitima. Por exemplo, eu me chamo Neilza. Se você me chamar de Marília, e todo mundo me chamar de Marília, eu não vou ser mais Neilza, eu vou ser Marília.
Quem vai me nomear são vocês. Eu falo quem eu sou, eu falo meu nome. Vocês vão ter que legitimar. Falar, é sim, é Neilza. Eu falo, eu sou legal, eu sou bacana, eu sou gente boa. Alguém vai ter que me legitimar. Você é legal, você é bacana. Né? Agora, se você tem ao seu lado alguém que não te legitima, né, nos aspectos que para você é importante, isso é uma violência psicológica. Não tenho dúvida disso. Eu queria. A gente está quase acabando, faltam mais 5 minutinhos só de live. Eu queria ler só aqui o que o Instituto Maria da Penha publicou, falando o seguinte: segundo o Ministério da Saúde, a depressão causada pela violência doméstica é um dos principais motivos das tentativas de suicídio no Brasil. Os dados apontam que as mulheres são as que atentam mais vezes contra a própria vida e os homens são os que mais se matam. É um dado muito forte, né? Assim, As mulheres são que mais se atentam contra a própria vida e os homens são que mais se matam. Eu acho que isso tem tudo a ver com a leitura freudiana de feminino. Sim, sim, eu entendo. Porque o que a gente percebe muito também é o homem fazendo o feminicídio, né? E aí depois se matando. Muitos casos fazem isso. Ou tentam se matar, né? Nos homens isso também é muito frequente. E as mulheres, quando cometem de fato suicídio, ninguém investiga qual foi o motivo real daquele suicídio da mulher, entende? Criminalmente falando, né? Ninguém vai lá e por que aconteceu isso? A não ser que ela tenha deixado uma carta e tenha falado, mas qual é a pesquisa empírica nesse sentido, assim, de fato? No sentido nós criminal. não temos pesquisas sobre isso ainda. Eu também não conheço nenhuma nesse sentido. Eu não conheço. Falou sobre isso, eu achei interessante a gente deixar essa reflexão, né, de que, na verdade, também não é só a mulher que acaba sofrendo com a violência, o homem também sofre, claro que de uma perspectiva completamente diferente, porque, enfim, não vamos entrar no assunto, senão vai acabar o nosso tempo. A gente não vai nem entrar no milímetro, né, dessa temática. Mas a verdade é que não faz bem para os filhos, não faz bem para a mãe, nem para o pai, nem para nenhuma outra relação, seja ela de qual grau de parentesco ou nem parentesco for. Violência nunca vai ser a solução e nunca vai trazer paz e nunca vai trazer felicidade. Então, posso falar alguma coisa do suicídio também, Marília? Muitas mulheres, elas têm a fantasia de que elas vão conseguir consertar esse homem, né? E às vezes ela entra no processo. Eu já conheci algumas, já tive essa experiência de mulheres que se envenenaram, tomaram muitos remédios ou cortaram os pulsos, colocaram a banheira quente, cortaram os pulsos, na tentativa de chamar atenção para o quantum de sofrimento que estava ali, para que de alguma maneira isso afetasse ou mobilizasse o parceiro e, em consequência, pudesse haver algum tipo de conserto, algum tipo de melhora, algum tipo de visibilidade, enfim. Mas não é esse o caminho, né? Eu acho que fica muito óbvio que não é esse o caminho. Certamente não é. Certamente que não. Talvez até de forma inconsciente ela faça isso, né? Não sei se todas as vezes é consciente, mas eu talvez acho que até inconscientemente ela faz isso. Não é consciente, não. É inconsciente. Obrigada por colocar isso. É inconsciente. A maioria das vezes é inconsciente. Concordo contigo. Gente, vou aqui encerrando, porque a gente tem 1 minutinho. Neuza, mega super obrigada por você estar aqui conosco nessa live muito importante, nesse Setembro Amarelo, falando dessa interseccionalidade entre violência doméstica e a questão do suicídio e a questão psicológica, né? Parece que a gente andou muito, mas na verdade a gente continuou sempre no mesmo tema centrado aqui. Então, muito obrigada por ter aceitado, por fazer acontecer esse projeto comigo. Agradeço a FAMAT, né, por essa parceria. Eu que te agradeço, Marília. Te agradeço muito. E a todos aqui presentes, eu agradeço demais. Qualquer coisa, qualquer pedido aí de ajuda, enfim, o que a gente puder, de alguma maneira, pensar junto, né? Manda a mensagem para a Marília no privado, que certamente a gente vai, de alguma maneira, tentar te ajudar. E no Brasil inteiro, né, Marília? Marília tem contato em todo o território nacional. A gente, de alguma maneira, pode... Até pessoas de fora do Brasil já tem me procurado, assim, mas a gente não colocou ninguém que está morando no exterior, né, dentro do grupo. Mas também, se precisar, também pode contar conosco. Se precisar, também pode colocar. Vai para o mundo, né? Gente, muito obrigada.
Um beijo no coração de todo mundo e Beijo, tchauzinho. gente. Boa noite.